Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria, seus números tratados com eficiência. E Unimed Santos, plano de saúde que cuida de você o tempo todo. Olá, amigos, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje a gente vai ter um escritor, conferencista, uma figura muito querida em todo o estado de São Paulo, com um tema muito importante. Talvez o tema dele impacte você logo ao comentar. Mas o que fazer para que não fiquemos só no impacto e possamos tornar do impacto à realidade? Você vai conhecer a partir de agora o escritor e conferencista César Romão. Ele que daqui a pouquinho vai estar fazendo uma palestra nesta quinta-feira na Universidade de Santa Cecília. César, eu quero agradecer sua participação aqui dentro do Hora Geral. Sempre o conhecia de nome, via os seus trabalhos e é uma satisfação recebê-lo aqui no Hora Geral. Tudo bem? Tudo bem, é muito prazer, é uma imensa alegria estar aqui com você nesse programa de grande audiência e que tem um público fantástico aqui. César, você vai daqui a pouco apresentar uma palestra na Universidade de Santa Cecília, inclusive, a produção já pode colocar na tela, ainda há tempo de inscrição, ou pelo site, pelo e-mail, através de e-mail, ou no WhatsApp, que já está na tela, sobre um tema importante, que provoca justamente a todos nós um momento tão delicado que é um pós-pandemia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o tema e o que levou você a ministrar uma palestra como essa, não só lá em Santos, mas percorrendo várias cidades no estado de São Paulo. O tema da palestra na Unisanta será "O seu futuro depende de você". Faça lá a sua inscrição na unisanta.br, estou esperando você lá na plateia. O seu futuro depende de você. Por que nós precisamos pensar no nosso futuro e discutir o nosso futuro? Porque é lá que nós vamos estar, é lá que você vai viver. O futuro hoje não é passível mais de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E o mundo tem futuros em prateleiras, assim, com diversos rótulos. Garanto, nenhum desses vai servir para você e te fazer feliz. E nesta palestra nós vamos encontrar meios para que você aprenda a planejar e construir o seu futuro. César, o que é interessante você quando traz um tema como esse, ou seja, dá uma impressão, pelo menos a primeiro momento, em que você provoca a pessoa a sair da zona de conforto. Por quê? Eu sempre observo assim: escuta, eu estou precisando de um emprego, tem alguma coisa para mim? Se você souber, me liga depois, eu faço qualquer coisa. Dá a impressão de que a pessoa, para conquistar alguma coisa na vida, ela depende sempre que alguém ajude. E ela acaba não provocando ou buscando a sua própria capacidade de inovar, de criar. Pelo menos é isso que eu vejo, César. É verdade, isso acontece muito. Nessa palestra eu falo muito sobre a disrupção, quer dizer, nós sairmos daquela rotina que nós estamos acostumados. Você precisa hoje desenvolver competências. Você precisa hoje se tornar uma pessoa competente. O que é competência? É transformar o seu esforço em resultado positivo. No Brasil, nós temos pessoas muito esforçadas, mas não competentes. Elas não conseguem transformar este esforço em resultado positivo. Quando nós nascemos, nós ganhamos o que eu chamo de gifts, né, do Criador. Nós ganhamos presentes, que são justamente todas aquelas variantes que nos constroem. E a gente vai esquecendo delas. Nós recebemos alguns dons, recebemos algumas capacidades, como às vezes a da comunicação. Nós temos um pendor natural para determinadas áreas, normalmente para aquelas que usamos como hobby. A maioria das pessoas, para ter êxito na existência, poderia começar o seu negócio por aquilo que ela faz como hobby, porque ela faz bem feito. Todo o mercado hoje, não só no Brasil como no mundo, eu escrevi 25 livros ao longo da carreira, estou em mais de 50 países. O que ele deseja? Ele deseja pessoas
competentes, que transformam o esforço em resultado positivo. Tem um outro aspecto, César, que eu quero provocar. Eu vejo muito que ainda existe, eu acredito que isso seja do ser humano, que é a inveja. Caramba, hein, César? Você comprou um carro novo, hein? Não, como você conseguiu? A pessoa não olha no intuito de, caramba, Sérgio, você comprou um carro novo. Poxa, parabéns, carro muito bonito. Poxa vida, acho que o seu esforço, o seu trabalho, você merece esse carro. Porque é mais fácil você desconfiar daquilo que você conquista do que elogiar a conquista. Acontece muito, é verdade. Os incompetentes sempre acham que nós temos muita sorte. Exatamente. Sempre acham que nós temos muita sorte. Eu vou te deixar uma sugestão aqui para você vencer isso. Primeiro, o que os outros pensam a seu respeito é problema deles. O brasileiro se importa muito com o que o outro vai pensar. E com isso você fica estacionado, estacionada. Você não faz, não realiza, porque fica imaginando o que vão falar sobre você. Então, o que os outros pensam a seu respeito é problema deles. Toda a nossa estrutura de existência é baseada em duas colunas. A coluna dos princípios e as colunas dos valores. O que são as colunas dos valores? São aquelas coisas pelas quais você daria sua vida. Você precisa ter isso relacionado. O que são as colunas dos princípios? É a maneira com a qual você vai viver para manter os seus valores. Por exemplo, sua esposa é um dos seus valores, seus filhos está lá na sua coluna de valores. Então você tem que ter princípios para manter o amor e a união entre a sua esposa e os seus filhos. Quando nós tiramos da linha de equilíbrio essas colunas, a gente passa a pagar um preço muito caro em todas as nossas vias de atuação, de existência. Meu amigo escritor e conferencista César Romão, o que eu penso a respeito de uma palestra? Eu vou lá, eu vou ouvir, vou apreciar, às vezes pode até complementar o que eu penso sobre determinado tema, vou aplaudir e vou para minha casa. E o dia seguinte, César? Essa é uma grande preocupação minha ao longo da carreira. Eu, durante toda a minha carreira, sempre estudei muito, sempre fiz muita pesquisa, escrevi esses 25 livros, todos eles baseados em comportamento não só corporativo, como existencial. Eu tenho por hábito fazer com que a minha palestra seja aplicável. É isso que importa. Por quê? Porque durante toda a minha carreira, as palestras que eu achei que eram ótimas, que eram fantásticas, tanto aqui como lá fora, eram palestras que eu poderia aplicar. Eram palestras que no dia seguinte eu poderia colocar em prática. E você hoje terá isso à sua disposição nesse evento na Unisanta. O que você aprender lá, porque a palestra tem que ensinar, você vai poder praticar amanhã mesmo. E o melhor, você vai conseguir ver rapidamente o resultado dessas tarefas. César Romão, escritor, jornalista, conferencista, conversando com os amigos do Hora Geral. Daqui a pouco ele vai dar uma palestra, mas antes ele passou aqui pelo Hora Geral e é incrível, né? Eu gosto muito de conversar com o César por causa do poder. Isso me lembra um slogan de uma grande figura, um radialista, você se lembra dele, do Hélio Ribeiro, o poder da comunicação. Você fala de uma maneira agradável, clara, com uma boa voz. Isso ainda, meu amigo, graças a Deus, faz a diferença quando a gente quer tratar de comunicação. Dificilmente isso vai sair de moda, né, César? Difícil. Isso é uma característica que... Aliás, muito obrigado por ter citado o Hélio Ribeiro, uma pessoa que fez parte da minha vida. Hélio Ribeiro, um pouco esquecido, né? Mas aqui lembrado hoje, que espetáculo. Digita aí Hélio Ribeiro, vai conhecer o trabalho, o legado desse grande radialista brasileiro. A comunicação ela é muito importante, tanto que ela está em todas as passagens de existência do ser humano. Se você for para a Bíblia, por exemplo, você verá que a comunicação foi extremamente importante. Quando Cristo faz aquele surgimento em Pentecostes, tem uma passagem que diz assim: e os discípulos saíram falando em outras línguas. Na realidade, saíram mesmo, porque naquele momento, Jesus habilitou os seus discípulos para se pronunciarem em outros idiomas. Graças a essa habilitação na comunicação, é que eles conseguiram andar pelo mundo levando a palavra do Novo Testamento. Perfeito.
Então a comunicação ela tem um papel fundamental. Se você volta lá nos 10 mandamentos, como é que Deus fala com Moisés? Né? Houve uma comunicação e assim por diante. Eu digo sempre que se as pessoas quiserem desenvolver uma primeira aptidão, elas devem desenvolver a aptidão da comunicação, que já nasce com elas. Tanto que, quando você nasce, qual é a sua primeira comunicação? O choro. É isso. Você chorou ali, para quê? Para se comunicar, né? Estou aqui. E nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Peço licença ao nosso entrevistado, vamos para um rápido intervalo comercial. O público telespectador internauta também vai continuar, porque o nosso convidado tem muito a colaborar ainda no segundo bloco. Voltamos já com o Hora Geral. Obrigado, professor Itamar, pela sua participação. César, tem um aspecto, eu quero trazer um pouco o lado político. Nós estamos aqui na região metropolitana, você conhece muito bem, temos aqui o maior porto da América Latina, temos o polo petroquímico da cidade de Cubatão e temos um índice muito triste de pessoas desempregadas, mesmo com esses potenciais, que alguns políticos acabam dizendo que a crise é mundial e por isso não tenho o que reclamar, mas eu penso que as pessoas elas devem ir à luta, buscar a sua qualificação, ocupar o mercado de trabalho, porque se eu venci na minha profissão, eu fui em busca dessa luta e de procurar vencê-la. Por que será que as pessoas hoje estão tão acomodadas num século que eu diria que é um século da informação, um século que onde tudo está muito mais fácil? Ou seja, as oportunidades elas se multiplicaram e mesmo assim nós temos índices, eu diria até mundiais, muito preocupantes com relação às pessoas que estão fora do mercado de trabalho e, lógico, muitas também na informalidade. A política no Brasil precisa mudar. Ela tem que deixar de ser a arte de tirar dinheiro do rico e voto do pobre, prometendo livrar um do outro. A política tem que servir. E o Brasil hoje é muito deficiente na área política, educacional, principalmente. Eu acho que nós precisamos investir mais em escolas, em creches. O rei Salomão, ainda durante o seu legado, levavam a ele crianças que eram encontradas perdidas. E já há 5.000 anos atrás ele dizia: colocai esta criança no caminho reto e ela jamais se perderá, porque a mão que embala o berço é a mão que escreve o destino de uma nação. E o Brasil não está sabendo embalar o seu próprio berço. Nós temos que começar isso agora, senão essa geração que está aí vai se alastrar, não vai progredir. Daqui 20 anos a gente vai estar vivendo os mesmos problemas, os mesmos desafios. Por quê? Porque a geração não mudou. Perfeita análise. Possam estar com a saúde em dia e poder trabalhar nas frentes de trabalho das empresas que são convocadas através do Sintramar. Um abraço à Kátia Martins, ela na próxima semana vai estar conversando com os nossos amigos aqui do Hora Geral. Clínica 39, né? Um abraço a toda a equipe, capitaneada pela minha amiga Kátia Martins. Bom, vamos voltar a conversar com o conferencista e escritor, o nosso amigo, ele que é um César Romão. César, nós estamos num momento que eu diria delicado. Por que delicado? Porque eu acredito na política e eu acredito que a transformação pode começar e vir através do voto. Mas a gente observa também que as pessoas não têm tanto empenho. A gente vê um grande número de votos que são desprezados. Talvez o sentimento é que uma parte da população acha que não vale a pena votar. Mas tem aquela máxima, se você não vota, você colabora para que aqueles que gostam da política se perpetuem na política. Como sensibilizar as pessoas para que ela possa participar dos destinos da sua cidade, do estado e do Brasil? A maturidade política no Brasil, ela precisa ser cultuada. Nós somos muito imaturos politicamente, por isso essa situação aqui relatada por você. E nós precisamos começar isso agora. Por quê? Porque a política é uma arte, ela é uma ciência. A política começou na Grécia e a política,
organiza a sociedade. Veja, não há outro meio de organizar a sociedade que não seja político. Por isso que a política é importante. Só que a política não são esses fatos que nós assistimos na grande mídia todos os dias. Aquilo não é a política. Você teria, o nosso povo, o brasileiro, precisaria entender isso, que a única maneira de mudar a nossa sociedade e de participar socialmente de tudo que está acontecendo é através da ciência da política, não desta política que nós assistimos. Sim. E o voto é o grande elemento de força que as pessoas têm. Por isso a maturidade na hora de votar. César, um outro aspecto, né? A gente tem observado que você, além de conferencista e escritor, você preside uma associação. Que é a associação que você preside? Sim, eu sou presidente do Conselho de Presidentes, da Associação Paulista de Prensa, que fica em São Paulo, uma entidade com praticamente 100 anos de existência em defesa ao jornalismo e à imprensa brasileira. Você acha que a imprensa brasileira está dando a colaboração que deveria, com uma total imparcialidade dos assuntos? Eu vou aqui me conter com relação a alguns veículos e tentar falar de uma forma genérica, né? Não há imparcialidade, a gente está em falta com isso. Aliás, eu acho uma deficiência. O que é, para mim, o jornalista? O jornalista, o compromisso dele é com a notícia, não é com a opinião dele. Perfeito. O que a gente tem visto hoje? O jornalista se tornar um opinativo. Ora, meu querido colega jornalista, se você for convidado a escrever um editorial, ótimo, dê a sua opinião. Se aquela coluna é sua, ótimo, dê a sua opinião. Agora, quando você for colocar no ar uma notícia, não dê a sua opinião. O seu compromisso é com a notícia. Perfeitamente, é isso que eu vejo. Teve um jornal muito conhecido e de repercussão nacional, que ele estava falando que em breve vai ter uma vacina contra a varíola do macaco, né? Mas, segundo o Ministério da Saúde, não há previsão para o Brasil ter essa vacina. Poxa, eu fiquei tão irritado assistindo que dá a impressão que uma vacina como essa, como a da Covid, por exemplo, você vai na farmácia, vê uma dose de vacina, por favor. Não se compra assim, tem que ter uma produção, tem que ter um estudo. E é aí, por exemplo, nesse quesito, César, que o jornalismo deveria explicar, né? Eu fico assim um pouco chateado com alguns jornalistas. Eu entendo que muitos deles são obrigados até a deixar de lado a sua linha editorial e seguir a linha editorial do veículo na qual eles estão trabalhando. Mas essa responsabilidade acaba recaindo. Ainda bem que nós temos hoje as redes sociais, que dá para você checar muitos fatos do passado, né, e fazer sua própria comprovação. E não podemos ser escravos, né, dessas notícias pela metade, dessas notícias inventadas, dessas notícias opinativas que muitas vezes o profissional não tem nem conhecimento técnico para falar sobre aquele determinado assunto. Então, eu sempre tenho recomendado na Associação Paulista de Imprensa, a todos os jornalistas que lá fazem parte, tenham um compromisso com a notícia. Perfeito. Quando for notícia. A sua opinião tem que estar ou numa coluna sua, ou num editorial seu. Ali você pode fazer a sua opinião tranquilamente. Obrigado, Celso, pela sua participação aqui no Hora Geral. Meu amigo Sérgio, estamos quase chegando no final da sua participação. Eu acho importante, quero que você retorne mais vezes, não só quando tiver suas palestras, né? Mas pelo seu conhecimento, que isso é muito importante. Como que você vê o momento político falando de Estado de São Paulo? Eu sei que você já teve algumas ligações com partidos políticos. Eu acredito que lá na federação, você, no conselho, né, tenha política, porque tem que ter, como nós temos aqui dentro do Hora Geral, tem dentro de casa a boa política do diálogo, da discussão, né, da propositura. Como que você vê o momento político? Vamos trazer a discussão aqui para o nosso estado de São Paulo. Fique à vontade. São Paulo é, sem sombra de dúvida, um estado locomotiva, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente vai realizar agora nessa eleição. Por quê? Porque além de ser uma locomotiva, São Paulo é um exemplo para o resto do Brasil. São Paulo é uma creche, quer dizer, é uma manjedoura para muitas coisas que acontecem pelo Brasil, e é um estado que tem muita responsabilidade sobre
outras áreas desse nosso querido Brasil. Eu espero que São Paulo faça uma votação consciente, coerente e cívica dentro da ciência da política. César, o que você espera para o seu futuro? Olha, eu tenho o meu futuro delineado. Isso que eu estou vivendo aqui com você, por exemplo, já foi planejado. Né? Nós precisamos ter metas, eu vou explicar por quê. A meta não é que ela acontece no seu futuro porque você escreveu. Acontece que quando nós escrevemos uma meta, o nosso cérebro aumenta o desempenho de 11% a 25%. Olha só! Então, se você escrever a sua meta, o seu cérebro vai crescer até 25% em intuição para te ajudar a realizar aquela meta. Não é porque a pessoa, ele escreve meta, por isso que ele realiza. Ele realiza por causa desta atitude científica. Então, a partir de hoje, faça aí a sua meta. Eu tenho, por exemplo, livros em 50 países, eu tenho como planos atingir um número maior agora, depois dessa pandemia de países. Tenho os livros já pré-escritos que eu pretendo lançando, né? Apesar já são 25, aí cada 2 anos eu sempre faço um livro. E as palestras, né, que a gente tem feito pelo Brasil, eu espero retomar agora essa agenda como vem acontecendo. César Romão, ele que é escritor, ele que é conferencista, uma grande figura e que você pode e vai ter essa oportunidade ainda há tempo, né? Nós estamos na tela com o WhatsApp para que você faça sua inscrição ou através do e-mail. Ele vai estar ministrando uma palestra daqui a pouco, às 20 horas, na Universidade de Santa Cecília. Essa é uma grande oportunidade. E principalmente para você que talvez acha que está tudo complicado, que você não tem sorte, que você está triste, está cabisbaixo. Calma. Eu acho que o mais importante é a capacidade que você tem. E provocá-la, isso só vai fazer bem. E talvez uma palestra, uma palavra, né, chegue no momento oportuno e transforme o seu destino. Afinal de contas, como diz o tema da palestra, o seu futuro depende só de você. Obrigado, meu amigo César. Muito obrigado, espero você lá. Bom, chegamos ao final de mais uma edição da Hora Geral, estamos em cima da hora. Claro, amanhã tem mais. Um abraço assim, muito especial para você. Tchau, tchau. Hora Geral.